O programa Quarta Dimensão alcança seus lares através da TV Vila Velha, a TV que o povo vê. Temos boas novas, amigos, no site Molinari X Bíblia. Além das palestras contidas em Getúlio no YouTube 1 e Getúlio no YouTube 2, que eu venho divulgando, essa semana o meu querido neto Ricardo construiu a mesma ponte denominada Getúlio no YouTube 3. Mais 116 palestras a partir de agora estão à disposição de vocês. Simples clique neste último trabalho, 116 palestras, surgirão através de linhas, de títulos. Você escolhe aquela do agrado, aprecia, e se for do seu agrado mesmo, divulga. Você nem pode imaginar o quanto eu lhe ficarei agradecido por esta colaboração. Considere que o nosso trabalho é inteiramente voluntário, com propósito único de divulgar a mensagem do Cristo. Aqui não se fala em contribuições e contas bancárias. Estas lições nos chegaram sem preço e sem preço são divulgadas. Só pedimos a Deus que as carregue para quem precisa delas. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de capacitados e bons amigos que nos tranquilizam quanto à qualidade da transmissão. O tema de hoje será: distante de apostasia, Jesus nos guia. Vida e morte se confundem, porque espírito e corpo são realidades unidas para a edificação do supremo aprendizado. Apesar de saduceus modernos negarem a existência de espíritos, o apóstolo Tiago os derruba do cavalo quando diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 26. Percebam que os modernos discípulos de Sadoc contrariam as Escrituras e o apóstolo Tiago, preferindo, em lugar de espírito, colocar fôlego de vida, ao invés de espírito. Tudo para eles tem que se misturar com algo físico. Fazer da observação a realidade, porque o Evangelho é peremptório na eliminação da carne de qualquer liderança espiritual. A carne, o físico, não pertence à doutrina, está fora dela, é uma coadjuvante. Faço tal observação porque o Evangelho é claríssimo. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 50. Imagine a cena deprimente se Jesus caísse na onda desses galalaus e no momento do desencarne ele gritasse lá na cruz:
Pai, em tuas mãos entrego o meu fôlego. Que papelão, senhoras e senhores! Que papelão! Graças a Deus o Nazareno teve a necessária clarividência e rejeitou a oferta dos saduceus e falou certo. Em tuas mãos entrego o meu espírito. O corpo de Jesus, sem o menor sinal de vida, foi levado para o sepulcro de Arimateia, onde permaneceria até ressuscitar no domingo. O espírito do Nazareno, porém, não perdeu tempo, mostrando a existência de força no próprio espírito. Porque Jesus em espírito viajou naquele fim de semana até colônia espiritual, onde se encontravam espíritos desobedientes, desencarnados ainda dos tempos do dilúvio. Diz o apóstolo Pedro que Jesus em espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. Primeira carta de Pedro 3, versículos 19 e 20. Se não existisse espírito, como Jesus, com o seu cadáver inerte e sepultado, teria ensinado aquela gente durante 3 dias? Outro ensinamento indesmentível: as colônias espirituais albergavam almas desencarnadas de muitos milênios. E eles tiveram consciência e discernimento para apreciar a pregação do grande mestre. Ninguém esqueça, amigos, que os saduceus modernos negam colônias espirituais, e nesta passagem elas são provadas pela Bíblia. Onde ficaram esses tão antigos componentes da raça dos judeus que Jesus foi evangelizar depois de alguns milênios? Só poderiam estar em colônias espirituais. O imperador Augusto de Roma, agonizante, disse para os assistentes em seu leito de morte: estou vivendo o último ato. Vocês agora poderão vaiar ou bater palmas. Daqui a pouco, este meu corpo, desligado do espírito, não será mais imperador. Terminará a parceria corpo-espírito. Foram as palavras do imperador Augusto de Roma. Felizmente, meus amigos, os corpos abençoados que nos servem são substituídos pelo Criador na sequência vitoriosa da continuidade da vida. Deus tem abundância de recursos para nos proporcionar conforto. Sua prodigalidade não tem limites. O corpo gasto será substituído por novos corpos na reencarnação, até que o espírito seja salvo pela infinita misericórdia do Pai Eterno. Crês, porventura, que homem morto tornará a viver? Pergunta o patriarca Jó, 14, versículo 14. E o mesmo Jó responde à pergunta: tu me chamarás e eu te responderei. Tu estenderás a tua destra para a obra das tuas mãos.
Jó 14, versículo 15. Ralando feridas com pedaço de telha, Jó continua suas divagações filosóficas, construindo verdades relevantes, que até hoje persistem. As águas escavam as pedras, e a terra pouco a pouco se consome pela erosão. É desta forma que acabarás o homem. Jó 14, versículo 13. Então o patriarca aponta a solução divina para nossos desvarios. Mudarás o seu rosto e o farás sair. Jó 14, versículo 20. Perceberam o texto? Mudarás o seu rosto e o farás sair. Se o Pai Eterno muda nosso rosto na reencarnação, como expressa a Bíblia, imediatamente entendemos que não se trata de ressurreição. No versículo seguinte, todas as dúvidas se desfazem. Ou os seus filhos estejam exaltados ou abatidos, ele não os conhecerá. Jó 14, versículo 21. Eis o panorama perfeitamente definido. Reencarnação em pauta. Pai reencarnado não reconhece os filhos na outra vida. É natural que não reconheça. Sempre foram isto sempre foi ensinamento espiritualista. Segundo a teoria da ressurreição, as famílias se reunirão em festa e isso não combina com o desabafo do patriarca. Portanto, a ressurreição existe em circunstâncias tais, assim como a reencarnação existe. As duas existem em determinadas circunstâncias. Todos os trechos citados no que concerne a Jó foram extraídos da Bíblia Católica, uma famosa Bíblia publicada em 1950 por ocasião do Ano Santo, pela Editora das Américas. O Papa Pio XII publicou edição das Escrituras em nível mundial, inaugurando as novas diretrizes com relação à Bíblia. A tradução primorosa do padre Antônio Pereira de Figueiredo me agradou e eu estudei os 17 volumes da obra, extraindo preciosas lições. Não cortei nem adicionei simples vírgula nas transcrições que faço. Tenho o exemplar para dirimir desentendimentos. São 17 volumes de Bíblia, com toda a teologia católica e protestante. O mundo de Deus e o mundo onde vivem os homens obedecem à mesma batuta, meus caros, ao mesmo maestro, pois é ele quem nos faz a vida, diz Paulo. Ele nos dá a vida. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado limites da habitação para buscarem a Deus. E completou. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, versículos 26 a 28. Aqui se define algo que tem passado despercebido, amigos. Quando os espíritos desencarnam, se tornam semelhantes aos anjos, no dizer de Jesus, e nós, claro, concordamos plenamente.
Afrouxadas as pressões que o corpo físico faz sobre a mente, até os desejos carnais se modificam e se ajustam ao novo status. Comparativos somente são possíveis, portanto, com a guia presente, com a presença de todos os nossos defeitos e pressões, especialmente a gula, considerando que o espírito não possui nem sexo nem estômago. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Aos telespectadores repetimos o pedido de sempre. Por favor, comentem esses trabalhos com seus amigos. Com estrutura mínima, somente com divulgação de vocês, ampliaremos os objetivos. A palestra Jesus Ordenou Trabalho no sábado continua liderando visualizações, pertinho do número 5.000. As páginas no site, Getúlio no YouTube, 1 e 2, permitem acessos imediatos. E surpresa, amigos! Essa semana o Ricardo linkou ao site mais o Getúlio no YouTube 3. Outras 116 palestras inteirinhas para vocês. Cliquem num dos inúmeros títulos, assistam e divulguem, por favor. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e as palestras esperam sua audiência pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos a colaboração do Fernando e do Zube. Além da cordialidade, será justo acrescentarmos capacidade. Agora a continuação do assunto de hoje. Distante de apostasia, Jesus nos guia. No mundo espiritual, a convivência adquire formas novas de doce e fraterno relacionamento. É isto que Jesus quis dizer. Nem casam, nem se dão em casamento. A ausência de sexualidade e casamento não chegarão a invalidar o ponto central da controvérsia, a plena consciência do espírito desencarnado. Para Deus, todos estão vivos, conforme palavras de Jesus aos saduceus, em Lucas 20, versículo 38. No outro lado, a vida prossegue contrariamente às ideias materialistas dos seguidores de Sadoc, baseados no Salomão deles, não no nosso, no Salomão deles. A escravidão dos sentidos será atenuada pela sensação dos hormônios. Só espíritos primários, meus amigos, conservarão o libido virtual. Libido virtual. Eles se tornarão pesadelos para virgens em seus sonhos,
que são atormentadas por pensamentos de sensualidade. As perturbações após o desencarne provam de que a morte explode na página seguinte. Não existe essa coisa de total silêncio, não. E o grande mestre confirma a sobrevivência consciente do espírito com todas as letras. Quanto à ressurreição dos mortos, afirma Jesus, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Palavras de Jesus em Mateus 22, versículos 31 e 32. Se Abraão, Isaque e Jacó estivessem fechados, dormindo na sepultura, eles seriam provas de que o Mestre faltara com a verdade. Quem crê nisso, afirma que Jesus faltou com a verdade. É a vida fervilhando no mundo espiritual que proclama a profunda verdade dos ensinamentos de Jesus. Deus não é Deus de mortos. O túmulo é lugar vazio no que concerne aos filhos do Altíssimo. Quem está lá está fora da comunidade dos anjos, está fora de tudo. Deus opera na vida, e a nossa vida incessante prova que Ele prefere seus filhos livres, leves e soltos. É neste universo repleto de beleza e dinamismo que o Pai Celestial espalha benesses para que todos se alegrem. Deus não é Deus de mortos. Vale nós repetirmos para incutir na consciência das pessoas. Os simpatizantes de doutrinas espiritualistas acreditam nesta consoladora revelação. O que causa espanto é que alguém pertencente ao grupo dos enclausurados pela morte, de repente fale a nossa linguagem. Opa! Alguém criou o juízo. Pois eu tenho um artigo intitulado Não Existe a Morte, assinado por alguém que foi pastor de igreja em Nova York, e é famoso, todo mundo conhece. Foi ele quem escreveu os seguintes conceitos que nós endossamos por inteiro. Venho registrando há muitos anos série de incidentes que confirmaram minha convicção de que a base do universo é a vida. Extraí deles a crença inabalável de que não existe morte e de que esta vida e a outra são únicas. Quando cheguei a esta conclusão, verifiquei que era a filosofia mais satisfatória e convincente que eu conhecera. No artigo publicado por ele, o pastor Norman Vincent Peale aponta argumentos sólidos, reforçando a nossa tese. Numa frase à guisa de manchete, ele escreveu: a mais satisfatória das filosofias é a crença de que esta vida e a outra são únicas. Para nós, este pastor de projeção internacional tornou-se aliado contra este sono melancólico pregado por saduceus que não acreditam no espírito. Isto reforçou certezas de que Jesus sempre esteve no caminho certo e fez crescer nossa fé e a nossa gratidão ao Mestre. E nos forneceu esperanças, mais esta:
É maravilhoso conhecermos depoimentos de pessoas esclarecidas, falando a mesma linguagem coerente. Aliás, não poderia ser de outra forma. Existem tantos fatos na Bíblia e fora dela, que todas as dúvidas já foram desfeitas há muitos anos. Vocês querem outro exemplo? Vamos lá. Temos fato verídico para lhes transmitir. Alcindo Mascarenhas tinha espírito frio e controlado. O seu médico declarou que ele não passaria daquela noite. O coração estava muito fraco e ele perdera reflexos. Como era muito estimado, não foi difícil organizar corrente de orações implorando cura. Não demorou e os seus olhos se abriram e ele voltou a falar. Superando a crise, Alcindo disse: em determinado estágio aconteceu algo estranho. De repente, eu me encontrei num lugar belo e agradável. Havia extravagância de luzes ao meu redor. As fisionomias pareciam esboçadas por artista famoso. Eu senti paz como jamais sentira. Devo estar morrendo, pensei. Depois senti crescer evidência de que eu já estava morto. Eu senti prazer por aquela sensação maravilhosa de liberdade. Tanto tempo eu tivera medo da morte e a morte me surpreendeu. Aquilo era mais fácil do que eu jamais imaginara. Nada havia naquele transe que despertasse medo. Antes, pelo contrário, aquilo era a negação total e absoluta do medo. Vejam que maravilha! Aquele doente que estivera tanto tempo em agonia, abriu os olhos na cama de hospital. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Biblistas distraídos continuam desatentos à Bíblia. Getúlio, me interrogou alguém, por que certos pregadores gastam tanto tempo na proibição de trabalho no sábado? A resposta é simples. Quando eles descobriram que o próprio Jesus ordenou ao paralítico de Betesda que carregasse a cama, eles perderam o rebolado. Era sábado. E o Nazareno, com autoridade e clareza, determinou: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, verso 8. Todas as estratégias dos saduceus perderam fôlego. E eles agora tentam confundir pelo excesso de discursos. Simples versículo, no entanto, serve para demonstrar a falha dos seus argumentos. Graças a Deus, amigos, há 2000 anos, num sábado, Jesus disse ao paralítico curado: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5, verso 8. Jesus mandou alguém trabalhar em dia de sábado. Não fosse esta ocorrência, e não conheceríamos a opinião de Jesus.
E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do assunto de hoje. Distante de apostasia, Jesus nos guia. Alcindo Mascarenhas viu o seu acompanhante olhar para ele com espanto e curiosidade. E o seu acompanhante lhe perguntou: o que está acontecendo, Alcino? Afinal, você parece estar revelando vontade louca de viver. Alcindo respondeu agora com o rosto iluminado por estranha luz: por mim eu ficaria naquele lugar. Pouco importa, todavia, que eu me encontre aqui ou acolá. A vida é única. No corpo ou fora do corpo, a vida é uma só. Essa é outra prova dentre tantas, meus amigos. Este fenômeno, ou estes fenômenos que estão se tornando repetitivos pela frequência, parece disposição de Deus de descerrar os arcanos, abrir as janelas, mostrar o mundo espiritual para que todos vejam, desmascarar a pálida mortalha e eliminar seus fantasmas. Chegou a hora de escancarar. Foi o desabafo exultante do Zé das Quantas, fascinado pelas belezas da imortalidade. Somos eternos. Esta é a grande verdade, rematou ele com voz vibrante. Precisamos difundir esta doutrina libertadora, proclamou Zé, feliz da vida e também alegre com a vida. Felizmente, o obscurantismo está sendo apagado, pouco a pouco. A rejeição à ideia desta prisão repleta de múmias com cheiro de mofo está confirmando a versão do nosso Rabi de que todos estão vivos. Todos esperam o juízo final espiritualmente. Ninguém será prisioneiro de sepulcros de pedra. Corpo sim, espírito não. No século XXI não existe disposição para aceitarmos estas lúgubres invenções de teologias forçadas pelas lanças, ainda do imperador Constantino. Essas versões fantasmagóricas só podem ser pesadelos, delírios ou miragens de cabeças confusas e desorientadas. O profeta Joel já falava desta integração entre os dois mundos, a mediunidade alargando as consciências, a mediunidade abrindo cortinas. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, afirma Jeová. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens enxergarão visões. Joel 2, versículos 28 e 29. Naqueles dias proclamava o velho Deus dos exércitos. Naqueles dias o entendimento se espalharia pelo planeta. Este, naqueles dias, é o tempo de agora, é o nosso século. Alcindo Mascarenhas é apenas elo da corrente. Alcindo Mascarenhas gozou a realidade de outra vida e sorveu o adocicado mel. Paranormalidade, em pouco tempo, amigos, já não será fenômeno.
Ninguém se insurgirá contra a soberana vontade do Pai e também contra a vontade soberana de Jesus. Nos tempos das leis antigas, já foi profetizada interação entre o mundo de lá e o mundo de cá. Naqueles dias, proclamou Jeová pela boca do profeta Joel, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, versículo 32. Não se trata de céu distante e inacessível aos filhos dos homens. Paraíso não é terreno ou palacete, nem ruas revestidas de prata e ouro. Tudo isso é simbólico, meus amigos. Não existe essas ruas de ouro e prata e não existirá jamais. Paraíso é estado de espírito, é consciência tranquila, é paz interior e amor intenso. A salvação indica planeta habitado por gente boa, não santa, mas boa. Terra sem violência e maldade será paradisíaca. Planeta restaurado, morada de não violentos. Alegrai-vos, portanto, regozijai-vos no Senhor, e Ele vos dará chuva em justa medida. As eiras se encherão de trigo, e os lagares se encherão de vinho e de azeite. Joel 2, versículos 23 e 24. Era de prosperidade se desenhará depois do juízo final. Neste projeto futuro, a morte perderá de tal forma suas crendices que todos descobrirão que ela nunca existiu. Ninguém mais acreditará no pálido fantasma. Médico ilustre narrou história de mulher frequentadora da mesma igreja. Esta senhora perdeu o marido e 3 filhos no incêndio de sua casa, mas ainda viveu durante 3 anos. Quando ela desencarnou, ele foi atendê-la no hospital. Que coisa bonita, lhe disse a mulher, irradiando uma confiança enorme. Eles vieram me buscar, doutor. Eles vieram me buscar. Que coisa linda, caríssimos. No mesmo minuto do desencarne, ela cravou os olhos em algo e deixou que o espírito se libertasse, seguida por todos os seus parentes. O marido e os 3 filhos daquela mulher estavam diante dela para recebê-la no mundo invisível. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galardão? Arthur Godfrey conta que estava dormindo num contratorpedeiro nos tempos que servia na marinha. De repente seu pai lhe apareceu diante dele. Adeus, meu filho, disse o pai sorridente, dando-lhe um abraço. Embora distraído e assustado, ele respondeu: adeus, papai. Mais tarde a notícia chegou. Seu pai desencarnara exatamente no horário em que surgira diante do seu filho. Rapaz que servia na Coreia escreveu à mãe. Mas isso, meus amigos, nós vamos divulgar no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequenina interrupção para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
A trajetória ascensional atrai apresentadores com variados assuntos que agradam e edificam. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos na TV Vila Velha para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 15h30, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Distante de apostasia, Jesus nos guia. Estão ocorrendo coisas estranhas comigo, mamãe, exclama Joãozinho, esperando explicações. De vez em quando à noite, quando sinto medo, identifico os sinais de que papai se encontra ao meu lado. Não esqueça, filho, que seu pai morreu há 10 anos, diz a mãe. Como espírito preocupado com você, ele certamente o procura. Será que até mesmo nos campos de batalha, aqueles que nos amam se aproximam de nós? Indagou o rapaz, espantado. Como não acreditar se isto ocorreu com você mesmo, filho? Está ocorrendo. Repetem-se provas do anúncio de Jesus de que todos vivem, ninguém está morto. Nuvens de testemunhas nos rodeiam. Quando Deus permite e resulta algo benéfico, os espíritos cooperam, eles se aproximam e o fazem com maior frequência do que nós pensamos. O pastor Norman Vincent Peale fala com carinho de sua mãe, como já afirmamos neste mesmo trabalho. Minha mãe era grande pessoa e jamais esquecerei a sua influência em minha vida. Anos e anos de convivência, declarou Norman Vincent Peale, emocionado, me convenceram da relevância dos seus sentimentos. Num dia quente de verão, ela morreu e foi sepultada pertinho de casa, num cemitério. Dias depois eu senti vontade irresistível de me aproximar. Sentia o peso da solidão e fui visitá-la em seu túmulo. Dirigi-me a pé num dia de céu encoberto. Passei pelo velho portão de ferro. As folhas farfalhavam sob os meus calçados. Sentei-me junto à sepultura, dominado pela enorme tristeza. Eu estava preparando frases para lhe contar o meu sofrimento enorme longe dela, quando ouvi sua voz. Ouvi sua voz. Por que buscais o vivente entre os mortos, filho? Ela disse. Eu jamais habitei neste lugar. A voz era exatamente a voz de mamãe, declarou o pastor. A entonação era a mesma de outros tempos, a ternura e o carinho iguais. Mamãe estava ali ao meu lado, me censurando de que a procurasse no cemitério.
Eu estou com você, com os meus bem-amados, disse ela. Sempre estarei ao lado de quem amo. Curiosamente, repetiu-se a cena das Escrituras. Maria Madalena também se dirigiu ao sepulcro para encontrar Jesus naquela manhã de domingo, e os anjos a censuraram. Por que procurais o vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui. Nem Jesus, nem a mãe do pastor Norman ocupavam sepulcros. O mestre já ressuscitara, e o corpo maltratado dos desencarnados de hoje já se encontra no caminho da decomposição. Corpo é corpo, espírito é espírito. Tenho pena daqueles que permitem a morte inapelável de seus entes queridos em gaiolas de pedra, optando por Salomão e desprezando Jesus. Ninguém se preocupe com o verdadeiro eu. Os que partiram, porque eles estão mais vivos do que nós, meus caros. Norman Vincent Peale rematou suas impressões diante do sepulcro de sua mãe. Sua prece agora era suave e tranquila. Ele compreendera a lição que chegara pela voz melodiosa da mulher compassiva e amorosa. Sua mãe abrira a cortina. Sua prece não deveria descer ao convívio do mármore frio. Sua prece deveria ser hino de gratidão para o espírito que cumprira a tarefa materna do amor. Explosão de luz intensa o tornou completamente feliz. O Novo Testamento ensina que a vida não cessa. As palavras do nosso Rabi fazem eco no meio da incerteza daqueles que vacilam diante da imortalidade do Espírito. Jesus colocou por terra o pedestal da falsa interpretação. Ele deixou Tomé colocar as mãos nas cicatrizes. A realidade da vida imortal é a grande aposta do Evangelho. O grande mestre desceu à terra para apontar a vida que não cessa diante de olhos inseguros dos próprios apóstolos. Felizes os que acreditam sem a necessidade de toque. Longe dos olhos não significa longe da vida. Jesus mesmo disse: porque eu vivo, vós vivereis. Nosso Rabi se colocava no mesmo nível para provar que o espírito não se desgasta e nunca morre. No momento que o Criador modela a alma, ela se faz perene no rastilho da eternidade. Deus não seria Deus se não fizesse obra completa. Somos revestidos com todos os recursos para a vida incessante. Somos filhos de Deus e esta realidade esclarece todas as dúvidas. Nossos entes queridos que adormeceram nesta certeza provocam nossa atenção para nos confortar. Do meio do inferno virão falar-lhes os mais poderosos que lá desceram com os que tinham vindo em seu socorro. Ezequiel 32, versículo 21. É a Bíblia nos dando indicações de que a corrente do intercâmbio nunca cessa. Do inferno temporário, diz a Bíblia, os soldados que morreram antes vêm socorrer
os espíritos dos soldados que desencarnaram depois. E entendemos que todos eles se encontravam conscientes e vivos. E entendemos que todos eles mantinham condições de se solidarizar com os seus irmãos. É a Bíblia que sabiamente nos ensina os mistérios da vida e os mistérios da morte. Diz o filósofo Henri Bergson: o caminho mais seguro para discernir sobre esta verdade será a percepção pela intuição e até certo ponto também pelo raciocínio. Depois de dar o salto mortal, o momento glorioso em que simplesmente conheceremos todos os lados da verdade. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, nós estamos vibrando e pedindo a Deus que possa derramar bênçãos e graças e tudo que for de melhor sobre a vida de vocês. Que o Pai Celestial possa trazer prosperidade, saúde, alegria de viver, tudo de bom, mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é a última fronteira da paz e da tranquilidade. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.